Não importa quão ocupado você está ou estará, quão urgentes sejam ou serão os seus problemas. Não importa. Não importa quão esmagadoras estejam ou estarão as suas circunstâncias. Chegará o dia em que Jesus Cristo retornará. Esse futuro certo, esse dia glorioso, Ele dá coragem e força para você viver hoje, aqui e agora, sem precisar temer o amanhã. A vida, por causa do pecado, ela é tão dolorosa que não tem como a gente não chorar. Nós choramos ao nascer, nós choramos quando morre alguém que amamos, nós choramos por causa das mais variadas dores. É impossível passar por esta vida sem chorar. Jesus chorou. Não é fácil realmente viver. E talvez seja por isso que a gente passa a maior parte do tempo, você, se for uma pessoa observadora, terá notado isso. A gente passa a maior parte do tempo tentando aquelas coisas que de algum modo nos roubam da realidade. Porque não é fácil viver. A vida, ela é encharcada de lágrimas. E por isso a gente foge de todas as maneiras, porque a gente não quer sofrer. Alguns escapam para o álcool, outros para as drogas, outros para o celular, para a pornografia, para a comida, para o sexo ilícito, para o consumismo. As distrações mil que temos na vida são as possibilidades que nós buscamos tentando fugir da dor. É insuportável viver no mundo em que vivemos. Mas há um jeito de viver e até de chorar como quem tem esperança. É sobre isto que o nosso coral cantou hoje à noite. Foi isto que o nosso coral quis fazer com você, trazer à sua memória palavras de esperança. Narrou para nós o coral um pedacinho da história da redenção, chamou-nos a ter sempre em memória o que Cristo fez por nós, o caminho da cruz. O Cristo que ora recebeu gritos de hosana, para logo em seguida ouvir crucifica-o. O pão que foi partido por nós, o cordeiro de glória, que foi crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e viverá para sempre e voltará. A história da redenção não terminou com a crucificação, não terminou com o sepultamento de Jesus, não terminou com a ressurreição e a ida de volta para o céu. A história da redenção está em processo. E se você às vezes se pergunta por que nós ainda estamos aqui, o próprio apóstolo Paulo responde dizendo que é Deus ainda atuando, agindo, na esperança de salvar pecadores. A vida encharcada de lágrimas é possível ser vivida com esta história da salvação, não apenas na mente, mas no coração. E eu quero aqui brevemente dizer para você que se você aprender a viver aguardando o dia glorioso, você saberá viver e chorar como quem tem esperança.
ter na memória o dia tão glorioso que será a segunda vinda de Jesus Cristo, animará a sua alma e dará força e coragem para você viver, para você sofrer e para você morrer. Eis algumas coisas para você pensar a respeito do dia glorioso. O dia glorioso será um evento para o cristão. O dia glorioso será um evento de celebração. O dia glorioso é um evento que traz consolação. Veja comigo, se você tem como acessar a Bíblia, ainda que no celular, a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo dirá do verso 13 ao 16 que o dia glorioso é um evento para o cristão. O dia glorioso é uma promessa para os discípulos de Cristo. Uma promessa para todos quantos se arrependeram do pecado de viver a vida para si mesmos, para sua própria glória, pela sua própria justiça, arrependeu-se dos pecados e creu em Jesus Cristo para a salvação. O dia glorioso é uma promessa para os discípulos de Cristo. Paulo escreve assim no verso 13: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. E ele está falando dos que morreram em Cristo. Eu não quero que vocês ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Por que não, Paulo? Porque ser ignorante a respeito daqueles que morreram em Cristo, Paulo complementa, é se entristecer como quem não tem esperança, é chorar como quem não tem esperança. Paulo está te ensinando a chorar como quem tem esperança. Não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Paulo está dizendo que é possível você passar por esta vida sendo ignorante da realidade mais indispensável para a sua vida, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Apesar de todo o conhecimento na palma de sua mão, a era do smartphone, onde você a qualquer momento acessa o que desejar em qualquer lugar do mundo. Ele está dizendo, ainda assim é possível viver esta vida ignorante, sem saber da vida e da obra de Cristo e quais são as implicações disso para os crentes, para os cristãos que morrem em Cristo. Este conhecimento, Paulo diz, ele dá esperança. Te ensina a chorar como quem tem esperança. Ele complementa, ele diz no verso 14, porque cremos que Jesus morreu, como ouvimos, e foi ressuscitado, como ouvimos. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. A história da salvação ainda não terminou. Ela se completará quando pela segunda vez Jesus vier a esta terra. Jesus está nos ensinando, através das palavras de Paulo, apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, que o dia glorioso será um evento para o cristão. O dia glorioso é uma promessa para os discípulos de Cristo. No verso 15, Paulo vai dizer que o dia glorioso será um privilégio para aqueles que já morreram em Cristo. Olha o que diz o texto, verso 15, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, diz Paulo, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar naquele dia glorioso, não iremos ao encontro dele nos ares antes daqueles que já morreram.
Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. É por isso que nós não choramos, como quem não tem esperança a respeito daqueles que amamos e já morreram em Cristo, porque nós sabemos que eles nos precederão na segunda vinda de Jesus, se ainda estivermos vivos. O dia glorioso é um privilégio para os mortos em Cristo Jesus. O dia glorioso será a proclamação da vitória de Cristo, porque até agora o mundo conta vantagem. O mundo vira e mexe, os grandes pensadores, os inteligentes de todas as eras, arrumam maneiras de dizer: Deus está morto. Não necessitamos mais do conhecimento de Cristo para viver. Afinal de contas, já descobrimos pela ciência de que o ser humano não veio de criador coisa nenhuma. O ser humano é resultado de um processo evolutivo. Chance, matéria eterna, bilhões e bilhões de anos e bum, eis-nos aqui. Uma maneira que encontraram de dizer: não precisamos de Deus, do Criador, sabemos cuidar muito bem de nós mesmos. Somos sábios, temos a medicina, temos as vacinas, temos a ciência, temos toda a inteligência e tecnologia. Jesus para quê? Cristo para quê? O mundo conta vantagem, se vangloria de achar que Cristo está morto, Deus está morto. E quem crê nisso é gente fraca, que de fato precisa se escorar em alguma muleta para conseguir viver. Se julgam fortes, mas são igualmente fracos, porque de fato todos somos fracos. Mas o dia do Senhor, o dia glorioso, será a proclamação da vitória de Cristo. Paulo diz no verso 16 que o próprio Cristo descerá bradando do céu. A voz do arcanjo acompanhará a voz do Senhor. A trombeta de Deus será tocada em seguida. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Eis o que diz Paulo: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. É uma declaração de vitória. É a forma de Deus dizer: eu venci a morte, eu venci o pecado, eu disse que voltaria e voltei. O dia glorioso será um evento para o cristão. É uma promessa para os crentes. É um privilégio dos crentes. Será a proclamação da vitória de Cristo. Mas em segundo lugar, o dia glorioso será um evento de celebração. Olha o verso 17. Depois de todo o brado do céu pela voz do próprio Cristo que descerá do céu bradando vitória, depois da voz do arcanjo fazendo a segunda voz. O arcanjo aqui, a gente sabe, é o único que aparece nas Escrituras, o arcanjo Miguel, com um dueto com o Rei dos Reis. Você imagina isso, ministro? Que dueto! Cristo com a primeira voz, o arcanjo com a segunda voz, acompanhado de trombetas. A trombeta de Deus tocando em seguida, mortos ressuscitando,
justos e injustos ressuscitando, injustos para condenação, justos para glorificação. Depois disso, verso 17, com os que ressuscitaram em Cristo para glorificação, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, o que diz o texto? Estaremos com o Senhor para sempre. É exatamente assim. A segunda vinda de Cristo não é para causar medo em você. Eu fico admirado de como pregadores, pastores, pessoas são capazes de pegar este texto, falar de arrebatamento, que de fato fala, mas distorcer a ideia do arrebatamento e em vez de infundir esperança e alegria, coloca nas pessoas enigmas. Porque veja, o texto não está dizendo que ao sermos arrebatados, nós sumiremos da terra e ficarão aqui apenas aqueles que vão sofrer por 1000 anos. Não é isso, o texto é muito mais simples do que isso. O texto está dizendo que nós nos juntaremos aos que ressuscitaram primeiro, nós nos juntaremos a eles nos ares, para receber o rei que está chegando em dueto com o arcanjo. Nós receberemos o noivo. E o que você precisa saber é isto: então estaremos com ele para sempre. Para isto, a Páscoa foi instituída. Não foi apenas para você ser perdoado. Todo mundo quer ser perdoado de alguma forma. Ninguém gosta de viver com a consciência culpada, sabendo que precisa receber perdão de alguém. É terrível isso. Você não precisa ser crente para desejar perdão. Mas o perdão tem um propósito. A nossa justificação tem um propósito. A nossa salvação tem um propósito, e o propósito é este: estarmos com o Senhor para sempre. Em doce comunhão, em deliciosa comunhão. O dia glorioso será um evento de celebração. Celebraremos com Cristo, recebendo-o nas nuvens, nos ares, para então ficar com ele para sempre e eternamente. Que dia glorioso será o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo. Por fim, o dia glorioso é um evento que traz consolação. Olha o verso 18, olha como termina esse parágrafo. Portanto, à luz de tudo que eu disse, Paulo está dizendo, animem uns aos outros com essas palavras. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante nos dias em que a gente vive. Paulo está dizendo para nós que a fonte de esperança está em palavras. Está nas palavras de Deus, escritas, reveladas para nós nas Escrituras. É por isso que nesta igreja nós devotamos grande parte do tempo que passamos juntos, pelo menos metade do tempo que passamos juntos. Não será assim hoje à noite. Refletindo nas Escrituras, porque são com essas palavras que nós encontramos consolo. Você precisa de palavras de consolo que fluem da própria Escritura Sagrada.
a doutrina das últimas coisas, a doutrina do final dos tempos, teologia que Paulo acabou de fazer nesta carta para os crentes de Tessalônica. É isto o que anima você, é isto o que encharca você de esperança, palavras do céu. Animem-se, animem uns aos outros com essas palavras. Você precisa de palavras de consolação, você precisa das Escrituras. Inácio de Loyola, ele tinha um método de ler a Bíblia, sobretudo os evangelhos, que é muito interessante. Ele dizia: leia os evangelhos e procure. Preste atenção, é assim que você vai ler os evangelhos da próxima vez. E espero que seja hoje ainda, antes de dormir. Comece a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. E leia assim. Ele dizia: procure ouvir os sons. Procure enxergar as cenas. Procure sentir os cheiros e os toques. Coloque todos os seus sentidos a serviço do texto bíblico. Leia o texto bíblico. Leia a Bíblia. Para que as palavras das Escrituras tragam ânimo para o seu coração, para a sua vida. É disso que você mais precisa. E Paulo sabia disso. Era uma igreja que estava chorando, que estava sofrendo. Pessoas queridas estavam morrendo, haviam morrido. Eles tinham dúvidas sobre o destino deles. E Paulo diz: só há uma maneira de eu animar vocês, de eu consolar vocês, são com palavras, é com a revelação de Deus. E ei-la aqui. Abracem-na com fé. E mais do que isso, diga uns aos outros essas coisas. É por isso que você precisa da igreja. Deixa eu te dizer isso com todo carinho esta noite. Essa espécie de crente sem igreja não existe no Novo Testamento. Paulo acabou de dizer no verso 18, você prestou atenção? Ele está dizendo: animem uns aos outros com essas palavras. Primeira pergunta: para quem Paulo escreveu isto? Não foi para o papai e mamãe reunidos em casa dizendo: papai, mamãe, filhinhos, animem-se em família. Não. Esse texto foi escrito para uma igreja. A igreja dos Tessalonicenses. Crentes congregam com o fim de animarem uns aos outros. Você precisa da igreja. A sua salvação em Cristo, se é que houve, consiste em você, por Cristo, ser reconciliado com Deus e com a igreja. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Você precisa da palavra do Evangelho que te salva. Você precisa da igreja de Deus que te sustenta, que te anima. O dia glorioso é um evento que traz consolação, e até lá, o que cabe a nós fazer é viver na esperança desse dia. E tantas vezes você vai se desanimar, e tantas vezes você vai se abater. E sabe do que você mais precisará? De pessoas que te animem com essas palavras. Ah, como eu gostaria de, nesta noite, pela palavra de Deus, no Espírito de Deus, convencer você de que sua vida não está bem, se você acha que está bem com Deus e igreja tanto faz. Não está bem. Você precisa da igreja. A igreja é o plano de Deus para a sua vida, enquanto o dia glorioso ainda não chegou. Portanto, o dia glorioso será um evento para o cristão. O dia glorioso será um evento de celebração. O dia glorioso pode já
ser um evento que te traz consolação. O dia glorioso só será possível por causa da Páscoa, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou no lugar do pecador. E sinceramente, você já se apropriou dessa promessa pela fé? Você se arrependeu de seus pecados e depositou sua fé na vida e obra de Cristo? Sim, o dia glorioso será para você. Você irá celebrá-lo com júbilo. Ó crente, console-se com essa esperança revelada na palavra de Deus. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Amém.